História de caminhoneiro, meu povo, mandando logo um forte abraço para todos, que Deus abençoe vocês e muito obrigado por estar sempre no nossos conteúdo. Meu nome é Antônio, caminhoneiro, aposentado, mas com muita experiência. Nos anos 90, eu transportava gado, pois trabalhava em um caminhão boiadeira. Transportava gado para um frigorífico no interior de São Paulo. Em uma quarta-feira, pela manhã, viajei, mas Pedro, o meu parceiro, cara forte, jovem e muito trabalhador, pois a gente ia pegar um gado no Pernambuco, no sertão pernambucano, em uma fazenda muito antiga. Cheguemos em um lugar, um sítio muito esquisito, conhecido por Sítio Pau Quebrado. E logo avistei umas casas, parei o caminhão e perguntei aonde ficava a fazenda. E o rapaz mostrou, pode seguir em frente, é muito longe ainda. E assim seguimos viagem. A 50 quilômetros à frente, encontrei um senhor. Vinha com enxada nas costas e eu perguntei aonde ficava a fazenda. E ele respondeu, ainda está distante, mas você tem coragem de ir lá? Aquela fazenda é muito sinistra, tenha muito cuidado. E eu saí, continuei a viagem, olho pelo retrovisor, não vi mais ninguém. Fiquei logo diurei em pé, como fala o nordestino. Mas logo na frente parei o caminhão, passemos a noite, muita chuva. Pela manhã, quando clareou, seguimos viagem. E Pedro do meu lado, dormindo. Eu ficava pensando, Pedro passou a noite acordado? Quando ele acordou, pediu para mim parar. Eu parei o caminhão. E ele desceu, fez a sua necessidade e voltou para a cabine. E começou a falar comigo. E disse, você passou a noite dormindo? Sim, dormi bem, mas eu não. Aí eu perguntei, por que, Pedro? Aí ele falou, vim dormir agora pela manhã, porque à noite escutei muitos gemidos, feio, terrível. Teve hora que o caminhão se balançava, como se tivesse alguma coisa andando por cima dele. E eu fiquei só escutando a conversa dele. Ele disse que teve uma hora que viu uma coisa feia, com os olhos grandes, olhando para dentro do caminhão. Mas seguimos viagem, Pedro calado e eu pensando, Pedro não é homem de mentira, ele está falando a verdade. Alguma coisa aconteceu mesmo à noite, pois a gente já estava perto da fazenda. Logo começou a escurecer, chegamos na fazenda, casa velha, antiga, e o dono da fazenda falou, vai carregar pela manhã, vocês vão dormir aqui. E ali a gente ficou. Muito bonito para chover, pois o fazendeiro disse, essa noite vai ser muita chuva, com fé em Deus. E o fazendeiro chama, venham para a mesa, jantar. A gente jantou e logo começou os trovões,
chuvas, muita. Na hora da gente dormir, o fazendeiro fala, não abrem a porta por nada. Por nada, porque muitas coisas vocês vão escutar, mas não se importem. E assim a gente fez. Fomos para o armazém, armemos a rede e fomos dormir. Muitos trovões e chuva, e a gente ficamos apreensivos, pois a gente não sabia o que poderia acontecer. Começamos logo a dormir, pois a gente estava muito cansado. Quando foi chegando a meia-noite, começamos a escutar, além dos trovões, aqueles gemidos, gritos longos, e começou aquelas pancadas longe e foi se aproximando. Com pouco, aquela pancada forte na porta e aquele gemido feio, aquelas unhas batendo na madeira da porta. Casa velha, antiga, mas muito segura. E a gente com medo na rede, olhando, pensando, meu Deus, o que pode ser? E a gente ficamos só escutando. Com pouco, ao som do trovão, veio aquele gemido feio, longo, e eu fiquei escutando. Aí eu falei, Pedro, você está escutando? Ele disse, é os mesmos gemidos que eu escutei quando estava no caminhão, é a mesma coisa. Então, a gente ficou, não abrimos as portas, pois eu queria ir no banheiro, mas não poderia sair, que ali não tinha. Quando a gente está dormindo, a noite no instante passa, mas quando estamos acordados e com medo, a noite fica muito longa. Eu nunca tinha visto uma noite tão longa igual aquela, com muito medo. Era um terror, aqueles gritos, depois gemidos. Ao terminar, ao som do trovão, veio uma pancada em uma janela. Mas eu dei aquele pulo e Pedro disse, não se preocupa, a janela é muito segura. Quando foi se aproximando, às 4 horas da manhã, aquilo parou. A chuva foi parando também e o dia clareando. Logo pela manhã, eu saí fora, fiz a minha necessidade e o fazendeiro saiu. E eu fui fazer pergunta a ele. E ele disse, nada que você viu ou escutou lhe interessa. Carrega seu caminhão e vai embora. E assim a gente fez. Chamei Pedro, peguemos o caminhão, carreguemos e pé na estrada, com fé em Deus, mas sempre pensando, imaginando. E Pedro falou, bota esse carro para andar, não quero passar mais nenhuma noite aqui. E a gente seguiu viagem. Quando saímos fora da fazenda, cheguemos em uma casa. Tinha um rapaz e eu falei com ele. Comecei a fazer pergunta e ele falou, aquele fazendeiro fez um pacto com o diabo e acontece essas coisas, mas só acontece com quem entra naquela fazenda. E aquele bicho é um protetor do fazendeiro. Peguei água com o rapaz e seguimos viagem. E pensando e conversando com Pedro. Rapaz, que coisa sinistra. Muito esquisito isso aí. Ao chegar em uma casa mais na frente, paremos o caminhão e chamemos. Tinha um senhor, saiu fora, perguntou se a gente queria entrar, nos deram um pouco de café e eu comecei a conversar e contei a história lá da fazenda e o que esse rapaz tinha me falado. E o rapaz, o senhor da casa, falou, vocês estão ficando loucos, naquela casa velha não mora ninguém. Há muitos anos ali não pisa ninguém, porque é muito esquisito e tem mal assombrado. Aí foi que eu fiquei com medo.
tomei o café e saí voado. Como fala o nordestino, com muito medo. Chegamos em São Paulo. Terminamos a viagem tranquilo, graças a meu bom Deus. Pessoal, essa é minha história. É isso aí, pessoal. Mais uma história sinistra. Comente, mas comente muito. Quem acredita e quem não acredita pode comentar, deixar o like, que nos ajuda muito, que o YouTube joga para mais pessoas. E compartilhe o vídeo também, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.